Imagine um lugar onde nada deveria existir além de areia, vento e silêncio. No coração do deserto de Gobi, uma das regiões mais áridas e inóspitas do planeta, algo impossível emerge das dunas após uma tempestade de areia colossal. Um brilho metálico é detectado por um satélite americano, orbitando a Terra a centenas de quilômetros de altura. Inicialmente, pensam ser destroços comuns, talvez partes de uma aeronave perdida, mas conforme a imagem é ampliada, uma forma começa a se delinear. Um tubo cilíndrico, um visor óptico, um periscópio. A pergunta ecoa entre os analistas. O que um periscópio de submarino está fazendo a mais de 400 quilômetros do oceano mais próximo? O radar detecta formas geométricas parcialmente soterradas, com contornos compatíveis com o casco de um submarino da Guerra Fria. O satélite registra o objeto novamente. Agora não há dúvidas. Aquilo é um submarino nuclear da classe Permit, modelo americano retirado de circulação desde os anos 70. Especificamente, é o USS Horizon, desaparecido no Pacífico Norte em 1968. Sumiu sem deixar rastros. Nenhum pedido de socorro, nenhum sobrevivente. Até hoje foi apenas mais uma peça no grande quebra-cabeça da Guerra Fria. Mas agora ele está ali, solitário, enterrado sob as areias escaldantes da Mongólia, como uma cápsula do tempo. Intocado, preservado, esquecido pelo mundo. Até agora. Como é possível que uma embarcação de guerra com mais de 90 metros de comprimento tenha surgido no meio do deserto? Como ele foi parar ali, longe de qualquer corpo d'água navegável? E talvez o mais perturbador, por que os animais nativos da região, os camelos bactrianos, estão circulando o local como se guardassem um segredo? O que você vai ver a seguir é uma jornada de revelações, tensão e descobertas que desafiam o tempo, a ciência e o entendimento humano. Um mistério que conecta dois períodos históricos distantes, o auge da Guerra Fria e a era moderna da tecnologia, e revela segredos enterrados que talvez nunca devessem ser desenterrados. Se você gosta de histórias que envolvem enigmas, inexplicáveis, ciência fora do convencional e acontecimentos que testam os limites da realidade, você está no lugar certo. Mas antes de mergulhar nessa investigação fascinante, aproveita agora para se inscrever no canal. Assim você não perde nenhum detalhe dessa e de outras histórias que revelam os mistérios mais inacreditáveis do planeta. Ative as notificações, porque o que vem a seguir vai deixar você sem fôlego. Prepare-se para descobrir como um submarino, desaparecido há mais de meio século, foi parar no meio do nada. E por que talvez ele nunca devesse ter sido encontrado. O deserto de Gobi está prestes a revelar um segredo antigo. E tudo começa com um brilho metálico perdido entre as dunas. O satélite espião que captou as imagens do estranho objeto no deserto de Gobi pertence à CIA. Em fevereiro de 2024, o analista Lucas Reed, 32 anos, trabalhava no centro de monitoramento da agência em Langley quando os primeiros registros chegaram. Era uma varredura rotineira, destinada a detectar movimentações militares na fronteira entre Mongólia e China, mas algo no reflexo metálico no meio do deserto chamou sua atenção. Reed amplia a imagem. Em segundos, seu rosto perde a cor. Aquilo não parece natural. Não parece terrestre. E definitivamente não deveria estar ali. Ele envia o relatório para seu superior imediato, Thomas Grant, diretor de análise da CIA, um veterano de 58 anos, ex-oficial de submarinos da Marinha Americana. Quando Grant observa a imagem, ele congela por um instante. Ele reconhece o formato imediatamente. Aquilo é um periscópio naval, e não de qualquer modelo. Ele conhece aquele tipo exato. Trabalhou com submarinos da classe Permit no final dos anos 80. Mas nenhum deles jamais esteve a menos de 1.000 quilômetros daquela região. E o que Reed não sabe, mas Grant sabe muito bem, é que aquele periscópio pertence ao USS Horizon, dado como perdido no Pacífico em 1968. A notícia sobe rapidamente pela hierarquia. Dentro de 24 horas,
Uma equipe de emergência é montada para investigar o objeto. A CIA isola o sinal de localização para evitar vazamentos. Informações cruzadas com arquivos desclassificados confirmam o número de série visível no periscópio. SSN 601 e USS Horizon. A confirmação provoca um silêncio desconfortável entre os agentes mais antigos. O Horizon foi parte de uma missão confidencial em águas soviéticas. Sua perda foi atribuída a uma falha catastrófica no reator. Um acidente trágico. Mas, agora, com o submarino encontrado a mais de 400 quilômetros do mar, a versão oficial entra em colapso. Imagens de satélite adicionais revelam contornos metálicos no subsolo, sugerindo que boa parte da estrutura do submarino está enterrada sob as dunas. A CIA entra em contato com o governo da Mongólia e, discretamente, envolve autoridades chinesas, propondo uma investigação conjunta sob protocolo internacional. As negociações são delicadas. Afinal, o objeto pertence a um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Sua simples presença naquele solo pode desencadear disputas diplomáticas sérias. No entanto, o mistério é grande demais para ser ignorado. O caso também desperta o interesse de especialistas civis. Entre os nomes sugeridos para liderar a expedição, um se destaca: Dr. Ethan Carter, arqueólogo naval de 45 anos, respeitado mundialmente por suas escavações em navios da Segunda Guerra. Mas há um detalhe que ninguém além de Grant conhece. O pai de Carter foi um dos engenheiros embarcados no USS Horizon em 1968. Oficialmente, morreu em alto mar. Agora, sem saber, o filho é convocado para investigar o túmulo metálico onde o passado e o presente parecem ter colidido de forma inexplicável. A missão está prestes a começar. E o que está enterrado sob a areia poderá mudar tudo o que sabemos sobre tempo, espaço e história. No início de março de 2024, uma expedição internacional parte em direção ao deserto de Gobi. O comando está nas mãos do Dr. Ethan Carter, arqueólogo naval de renome, acompanhado de uma equipe multidisciplinar cuidadosamente selecionada. Entre eles está Nathan Brooks, ex-engenheiro nuclear da Marinha e um dos maiores especialistas em reatores da era da Guerra Fria. Sofia Mendes, bióloga mongol especializada em comportamento animal da fauna nativa. E Kenji Sato, especialista japonês em proteção radiológica com experiência em ambientes contaminados. A operação é envolta em sigilo absoluto, mas rumores já circulam nos bastidores da ciência e da política internacional. À medida que o comboio de veículos avança pelo terreno árido, o silêncio do deserto é quebrado apenas pelo barulho dos motores e das ondas de calor distorcendo o horizonte. Mas ao se aproximarem do ponto exato marcado pelas coordenadas do satélite, algo incomum chama a atenção de todos. Camelos bactrianos, os animais mais resistentes do deserto, estão reunidos ao redor da área. Porém, eles não se comportam como esperado. Estão organizados em um círculo quase perfeito, imóveis, como se guardassem o que está sob a areia. Sofia Mendes observa atentamente. Em mais de uma década estudando a vida selvagem da região, jamais testemunhou esse tipo de comportamento. Ela registra o fenômeno em vídeo. O padrão é claro demais para ser aleatório. A equipe monta acampamento nas proximidades e começa os primeiros testes. Equipamentos de alta tecnologia são instalados, mas algo está errado. Aparelhos de comunicação falham sem explicação. Bússolas giram descontroladamente, como se o campo magnético do local estivesse corrompido. Os drones enviados para fazer escaneamento aéreo caem poucos minutos após decolarem, como se fossem repelidos por uma força invisível. Nathan Brooks realiza uma varredura de radiação e detecta picos anômalos que variam de forma instável, como se algo subterrâneo estivesse interferindo no ambiente ao redor. Enquanto isso, Batu Khan, o guia local contratado para acompanhar a expedição, observa os sinais com inquietação. Aos 70 anos, ele conhece bem as histórias antigas contadas por seus antepassados. Aponta para as dunas e murmura em voz baixa que aquele é um lugar de retorno, onde o tempo não se comporta como deveria.
Para ele, os camelos não estão ali por acaso. Estão vigiando como sempre fizeram. A tensão cresce. Ethan Carter, embora treinado para manter o foco científico, sente uma inquietação pessoal. Saber que aquele submarino pode ter sido o último lugar onde seu pai esteve vivo o afeta mais do que está disposto a admitir. Mesmo assim, lidera a equipe com firmeza. Após 2 dias de escavação inicial, os primeiros fragmentos do casco surgem. A pintura naval ainda é visível, marcada por décadas de desgaste, mas conservada como se o tempo ali dentro tivesse parado. E ao tocar o metal frio, Ethan tem a sensação incômoda de estar tocando um passado que não deveria ter voltado à superfície. O mistério se adensa. O deserto, silencioso e eterno, parece guardar algo muito mais profundo do que simples destroços. Algo que resistiu ao tempo. Algo que quer ser lembrado. Se você acha que já viu de tudo, espere até descobrir o que estava escondido dentro do submarino perdido por mais de meio século. Antes de continuar essa jornada incrível, se inscreva no canal para não perder nenhum detalhe das descobertas mais misteriosas do planeta. Histórias assim não aparecem 2 vezes. No 3º dia de escavação, a equipe consegue abrir uma das escotilhas superiores do submarino. A entrada é cautelosa. Kenji Sato verifica os níveis de radiação e, surpreendentemente, o interior está seguro. Apesar de traços leves de contaminação, os compartimentos centrais estão praticamente intactos. A lanterna de Nathan ilumina corredores estreitos revestidos de painéis metálicos, instrumentos analógicos e etiquetas em inglês desbotadas. A sensação é de que o tempo parou. Xícaras ainda repousam sobre uma mesa. Um baralho incompleto está espalhado no chão da sala de recreação. E no centro de comando, uma pasta de couro com o brasão da Marinha dos Estados Unidos espera, como se deixada ali propositalmente. Dentro dela está o diário de bordo do capitão Richard Bennett. As primeiras páginas descrevem procedimentos padrão da missão de 1968. Patrulhamento em águas próximas à costa soviética. Silêncio absoluto. Nenhum contato externo. Mas a partir da página 14, o tom muda completamente. Há registros de uma cápsula soviética resgatada no fundo do oceano, identificada como Navigator 7. Segundo o capitão, ela emitia pulsos eletromagnéticos irregulares. Ao ser ativada por engenheiros a bordo, a cápsula gerou uma onda de energia que sacudiu todo o navio. A seguir, uma frase curta, escrita à mão, sublinhada 2 vezes. Fomos arrancados do mar. As entradas seguintes são perturbadoras. A tripulação percebe que não está mais em águas profundas. O sonar mostra silêncio absoluto. Quando tentam subir para a superfície, a escotilha revela areia. Areia e céu. Estão presos no meio do deserto, a centenas de quilômetros de qualquer oceano. O capitão e seus oficiais debatem teorias. Teletransporte, arma soviética, falha na realidade. Dr. Victor Klein, físico da NSA embarcado na missão, começa a escrever equações complexas e menciona um projeto secreto chamado Ponte Einstein-Rosen. A descrição das condições internas do submarino se torna cada vez mais sombria. O reator começa a superaquecer. A água doce armazenada é limitada. O calor do deserto se infiltra pela estrutura metálica. Os marinheiros estão presos em um caixão tecnológico, lutando contra o tempo e a radiação. Mas então, o impossível acontece. Um grupo de camelos bactrianos aparece. Sim, os mesmos camelos do deserto. Eles cercam a escotilha, aguardam e depois caminham em direção às montanhas. A tripulação, sem outra opção, os segue. E é aí que as coisas realmente escapam de toda lógica. No diário, o capitão escreve que os camelos os guiaram até cavernas frescas, com água potável e sombra. Ele descreve isso como intervenção divina. Mas com o tempo, fica claro que esses animais não estavam apenas vagando por acaso. Eles sabiam onde estavam, sabiam o que fazer, e ainda há muito mais por vir. Prepare-se. A história está apenas começando. Nas páginas seguintes do diário do capitão Richard Bennett, o tom muda de novo. O que antes era um registro metódico de eventos,
passa a ser um relato angustiado de sobrevivência. A tripulação do USS Horizon, acostumada ao silêncio do fundo do oceano, agora enfrentava o inferno seco e impiedoso do deserto de Gobi. Sem comunicação com o mundo exterior, sem orientação e com um reator nuclear à beira da instabilidade, a situação ultrapassava qualquer cenário de treinamento. Eram marinheiros experientes, mas estavam fora de qualquer lógica conhecida. O calor era insuportável. Mesmo com o casco reforçado, a estrutura do submarino começou a absorver a radiação solar de forma crescente. A temperatura interna passou dos 50 graus. A umidade do ar era inexistente. A água potável, calculada para durar meses em alto mar, evaporava mais rápido do que podiam racionar. O reator nuclear do Horizon, projetado para operar com o resfriamento contínuo da água do mar, entrou em colapso parcial. Alarmes começaram a soar. Nathan Brooks, engenheiro-chefe na época, descreveu nos relatórios técnicos, preservados na cabine de comando, que a radiação começou a se espalhar lentamente pelo compartimento de energia. Foi nesse momento crítico que os camelos bactrianos voltaram. Segundo os relatos dos sobreviventes no diário, eles não apenas reapareceram, mas cercaram o submarino em silêncio absoluto, como se esperassem por um sinal. Quando os marinheiros decidiram seguir o mesmo grupo até uma formação rochosa a poucos quilômetros dali, descobriram uma série de cavernas estreitas, escondidas entre as montanhas. Lá dentro, havia umidade nas paredes, musgos primitivos e, inacreditavelmente, pequenos bolsões de água subterrânea. Os camelos beberam primeiro, depois aguardaram. Os marinheiros entenderam o gesto como um convite. Foi ali que encontraram o único lugar em quilômetros capaz de manter a temperatura abaixo de 30 graus, o suficiente para sobreviverem aos dias mais críticos. Com ferramentas improvisadas, os engenheiros começaram a construir um sistema rudimentar de refrigeração, utilizando o pouco gelo obtido à noite, quando as temperaturas caíam drasticamente. Conectaram tubos manuais ao sistema de ventilação do submarino, tentando criar uma espécie de ciclo térmico de emergência. Era algo digno de manuais de ficção científica, mas funcionou, parcialmente. O reator estabilizou por 48 horas, tempo suficiente para permitir uma evacuação mínima de suprimentos. Mas nem todos sobreviveram. A radiação havia contaminado lentamente vários setores. Muitos marinheiros sucumbiram à insolação, outros à desidratação extrema. 25 homens morreram nas primeiras 3 semanas. O diário do capitão, cada vez mais carregado de emoção, registra a dor de cada perda. Ele escreve os nomes, as datas, e sempre termina com a mesma frase: eles não morreram em vão. Ao final de 72 dias, restavam 37 sobreviventes. Os últimos relatos de Bennett mostram um homem exausto, mas grato. Em sua última entrada, ele diz: talvez nunca nos encontrem, mas se encontrarem saberão que os camelos nos salvaram. Eles sabiam. O que exatamente os camelos bactrianos sabiam? Essa pergunta ecoa até hoje. E talvez seja a chave de todo, o mistério que o deserto ainda esconde. O silêncio do deserto parecia absoluto, até o momento em que o chão tremeu. No 9º dia da expedição moderna, enquanto Nathan Brooks e Kenji Sato acessavam o compartimento inferior do USS Horizon, algo aconteceu. O painel do reator, que até então permanecia inativo, emitiu um bip. Fraco, quase imperceptível, mas suficiente para acender o alerta. Um pulso de energia varreu os instrumentos da equipe como uma onda invisível. O contador Geiger disparou. Kenji, em alerta, ordenou evacuação imediata da área técnica. O reator, de alguma forma, estava reiniciando, mais de 50 anos após ser declarado morto no fundo do mar. Do lado de fora, Sofia Mendes, que observava os camelos bactrianos do alto de uma duna, percebeu uma mudança sutil no comportamento dos animais. Eles interromperam a formação em círculo e, como se ouvissem algo imperceptível aos humanos, olharam na direção do submarino. Então começaram a se mover em fila, lenta e silenciosamente, como se soubessem exatamente o que
estava prestes a acontecer. Dentro do Horizon, a radiação aumentava a cada minuto. A cápsula Navigator 7, armazenada num compartimento lacrado, estava respondendo a algum tipo de estímulo. Um brilho azulado percorreu sua superfície metálica e as equações inscritas em sua carcaça começaram a emitir calor. Dr. Ethan Carter, ao perceber que a cápsula podia estar reativando o campo anômalo descrito no diário do Capitão Bennett, ordenou a evacuação total da embarcação, mas já era tarde para desligar o processo manualmente. Foi nesse momento que os camelos agiram. Liderados por uma fêmea de pelagem clara, desceram até o vale onde o submarino repousava. Sofia, incrédula, seguiu o grupo. Quando a radiação alcançou níveis críticos, uma tempestade de areia irrompeu repentinamente no horizonte. Era como se o deserto tivesse esperado por esse momento. Ventos de mais de 90 km/h ergueram toneladas de areia rica em boro, um mineral natural com propriedades neutratórias de radiação, diretamente sobre a carcaça do submarino. Candy observava tudo com perplexidade. A poeira carregada de boro como uma cortina protetora se depositava sobre o Horizon. O calor do reator começou a cair. Os sensores de radiação diminuíram seus alarmes gradualmente, até cessarem por completo. O sistema colapsou, mas a explosão foi evitada por um fio, ou por um plano que escapava completamente da compreensão humana. Enquanto os ventos finalmente cessavam, os camelos voltaram a formar um círculo ao redor da entrada do submarino, agora soterrada em parte. O silêncio retornou, mas era outro tipo de silêncio. Um silêncio de reverência, como se o próprio deserto tivesse participado do salvamento. Ethan Carter caiu de joelhos. Não era apenas ciência. Havia algo mais ali. Algo antigo, intencional. A equipe sobreviveu à crise, mas não saiu a mesma. Cada membro carregava nos olhos a imagem impossível de animais salvando humanos de uma catástrofe nuclear. E pela primeira vez, todos concordaram em silêncio. Os camelos sabiam. Eles sempre souberam. Após a tempestade que salvou a expedição, quando a poeira começou a baixar e o ar voltou a ser respirável, o grupo liderado por Ethan Carter finalmente teve acesso total ao compartimento lacrado onde repousava a cápsula Navigator 7. Era uma estrutura cilíndrica de titânio e tungstênio, coberta por símbolos, números e inscrições em russo e inglês, além de caracteres que ninguém conseguiu identificar de imediato. Nathan Brooks, com auxílio de Kenji Sato, iniciou uma varredura eletromagnética. A cápsula ainda emitia um pulso fraco, quase como um batimento cardíaco, uma oscilação regular no espectro de micro-ondas. Dentro da cápsula, cuidadosamente protegidos por camadas de blindagem, havia 2 documentos selados com carimbos soviéticos e americanos. Ambos apresentavam o mesmo título: Projeto Ponte Einstein-Rosen, Documento Alpha. Aparentemente, em meio à Guerra Fria, os 2 países haviam cooperado secretamente em uma iniciativa para explorar buracos de minhoca estáveis, capazes de dobrar o espaço-tempo. A cápsula seria um protótipo de campo manipulador de gravidade, teorizado para abrir um microportal para transporte instantâneo de matéria entre 2 pontos do planeta. Mas algo havia dado errado. O diário do Capitão Bennett estava certo. Ao ativar o Navigator 7, o USS Horizon fora sugado para o deserto. Candy analisou os efeitos residuais ao redor da cápsula. Fragmentos de quartzo coletados no solo ao redor mostravam sinais de fusão reversa, um fenômeno até então teórico, onde a areia era momentaneamente liquefeita e depois recongelada por um colapso de campo gravitacional. Esse detalhe confirmou que ali havia acontecido algo mais complexo do que simples deslocamento. Ethan sugeriu que o Horizon não apenas viajara no espaço, mas também atravessara um curto lapso temporal, talvez frações de segundo que, em relatividade, pudessem significar anos no mundo externo. Mas foi Sofia Mendes quem trouxe a revelação mais chocante. Enquanto analisava os camelos bactrianos, coletou amostras de DNA de 3 indivíduos diferentes. Ao comparar com a base de dados genética global, encontrou algo inédito.
uma sequência de nucleotídeos desconhecida em qualquer outra espécie. Essa sequência parecia atuar como um sistema de codificação adaptativa, algo semelhante a genes, de resposta epigenética, mas com uma complexidade muito superior. Sofia, atônita, levantou uma hipótese. Os camelos bactrianos que habitavam aquela região não eram apenas animais evoluídos para sobreviver no deserto. Eles tinham códigos genéticos que sugeriam inteligência, talvez consciência, enquanto, isso, os cálculos contidos nos documentos da ponte Einstein-Rosen começaram a ser interpretados. Eram fórmulas que mesclavam física quântica com relatividade geral, mas também com símbolos que lembravam a notação matemática de linguagens formais, como se as equações tivessem sido escritas não só para humanos, mas para algum tipo de leitor universal. Era demais para absorver em um único dia, mas todos ali sabiam que haviam cruzado uma fronteira. O mistério já não era apenas sobre como um submarino fora parar no deserto. Agora envolvia uma cápsula perdida, uma ponte entre dimensões e uma espécie animal que talvez nunca tenha sido apenas animal. Meses após a descoberta no deserto de Gobi, o local que antes era apenas um ponto inóspito entre a Mongólia e a China se transformou em um centro de peregrinação científica e espiritual. O USS Horizon, após cuidadosa estabilização e contenção radiológica, foi parcialmente escavado e envolto em uma estrutura de vidro especial, tornando-se o primeiro memorial internacional dedicado a um evento oficialmente inexistente. O submarino, preservado em meio às areias como uma cápsula do tempo, exibia ainda os objetos intactos da tripulação: xícaras de metal, mapas da Guerra Fria e o diário de bordo de Richard Bennett, agora traduzido e exposto ao público. No centro do memorial, uma escultura em bronze retrata um grupo de marinheiros sendo guiado por um camelo bactriano. A placa abaixo diz em 3 idiomas: aos que confiaram no inexplicável, aos que ouviram a natureza, aos que transcenderam o tempo. Ao redor do local, foi criado o Parque Nacional dos Guardiões do Gobi, uma reserva protegida onde a presença dos camelos bactrianos é agora tratada com reverência. Biólogos, geneticistas e até filósofos chegam de todas as partes do mundo para observar os animais que, de forma inexplicável, protegeram humanos de um colapso nuclear e guiaram 2 gerações à sobrevivência. Muitos dos camelos que participaram da expedição original ainda vivem na área, reconhecíveis por marcas distintas em suas pelagens, e hoje são acompanhados por pesquisadores 24 horas por dia. Na cidade mais próxima, uma pequena vila mongol chamada Sainchand, foi criado o Dia de los Protectores, uma festividade anual que mistura rituais tradicionais com homenagens à descoberta. Crianças vestem roupas de camelo, enquanto idosos contam histórias sobre os espíritos do deserto que há gerações vinham sendo ignorados como lenda. Batu Khan, o guia local da expedição, tornou-se uma figura pública reverenciada, e seu relato oral foi transformado em um livro premiado, traduzido em 17 idiomas. A cápsula Navigator 7 foi desativada e selada em uma instalação subterrânea, próxima ao memorial, inacessível ao público e vigiada por uma força internacional. Seus documentos foram compartilhados entre centros de pesquisa nos Estados Unidos, China, Japão e Europa. Mas boa parte de suas fórmulas permanece incompreendida. Ainda assim, inspiraram novas linhas de estudo na física teórica e deram novo fôlego à ideia do multiverso, não mais como ficção científica, mas como uma possibilidade matemática. Para Ethan Carter, que permaneceu na Mongólia por 6 meses após a missão, o impacto foi profundo. Em entrevistas, declarou que jamais retornaria aos Estados Unidos o mesmo. Lá, buscamos controlar tudo. Aqui, eu aprendi a escutar. No silêncio do Gobi, os ventos continuam a soprar e os camelos continuam seu lento e constante movimento pelas dunas, como se estivessem vigiando, como se ainda soubessem algo que nós, com toda a nossa tecnologia e ciência, estamos apenas começando a compreender. Se você chegou até aqui, é porque, assim como nós,
Sente que há algo além do que conseguimos ver, medir ou explicar. O que aconteceu no deserto de Gobi não é apenas uma anomalia científica, nem somente um capítulo secreto da história da Guerra Fria. É um lembrete de que nosso planeta guarda segredos que ainda não ousamos decifrar. E se os camelos bactrianos, silenciosos e milenares, souberam proteger um segredo durante mais de meio século, o que mais pode estar escondido sob as areias do tempo? Agora, queremos ouvir você. O que você acha que são realmente os camelos bactrianos? Criaturas com inteligência desenvolvida? Agentes de alguma força superior? Ou apenas animais que evoluíram de forma que ainda não conseguimos entender? E a cápsula Navigator 7 teria sido um experimento de viagem no tempo mal sucedido? Ou um contato com uma tecnologia que nem era terrestre? Comente aqui embaixo. Compartilhe suas teorias. Seu ponto de vista pode ser o fio que falta para conectar esse quebra-cabeça. Se inscreva no canal agora mesmo para não perder os próximos vídeos. Estamos apenas arranhando a superfície. Em breve vamos explorar outros mistérios do deserto de Gobi, como as chamadas colinas que cantam, formações naturais que emitem sons inexplicáveis e que, curiosamente, estão localizadas a menos de 300 quilômetros do local onde o USS Horizon foi encontrado. Coincidência ou parte de um padrão maior? Além disso, estamos preparando um episódio exclusivo sobre os Círculos de Kermentsav, formações geológicas que muitos acreditam estar ligadas a antigos sistemas de navegação ou até a mensagens deixadas por civilizações extintas. Há cientistas que veem conexões entre esses padrões e as coordenadas encontradas nos mapas do diário do capitão Richard Bennett. Não esqueça de ativar o sino para receber notificações. E se esse conteúdo mexeu com sua curiosidade, compartilhe com seus amigos, especialmente com aquele que adora teorias, física quântica ou histórias que fazem a gente repensar o que é possível. Nosso objetivo aqui não é oferecer respostas prontas, mas expandir os horizontes da pergunta. Cada episódio que você assiste, cada comentário que você deixa, ajuda a formar uma comunidade de exploradores modernos, dispostos a olhar para o passado com olhos do futuro. Como disse o próprio Dr. Ethan Carter, o verdadeiro avanço científico começa quando temos coragem de dizer, eu não sei. Fique ligado. Nosso próximo vídeo trará imagens inéditas em alta definição do interior da cápsula Navigator 7, incluindo símbolos que estão sendo analisados por especialistas em linguística e criptografia. E quem sabe, uma nova descoberta pode estar mais próxima do que imaginamos, porque no fim a verdade talvez esteja assim enterrada em algum lugar, e juntos podemos desenterrá-la.